Boa noite, boa noite, boa noite, graça e paz. Que um minutinho nós vamos dar início. Se tem alguém nos visitando que não faz parte da nossa igreja, você é muito bem-vindo. Que o Senhor abençoe sua vida. Boa noite, Eliane. Mais um minutinho nós vamos dar início então à nossa palavra pastoral. Terça-feira, 12 de maio. Eu li um artigo num dos sites que eu gosto de ver e eu achei esse artigo muito interessante e me fez lembrar de uma passagem das Escrituras e eu quero compartilhar com os irmãos. Então vamos lá, vamos dar início. Eu queria fazer uma oração e aí, então a gente começa. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendermos com a sua palavra. Nós clamamos, Pai, que o Senhor fale através do seu servo, através da sua palavra, aos nossos corações. E que possamos ser desafiados a te servir cada vez mais para a honra e glória do seu nome. É no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Então, como eu estava falando, eu li esse artigo onde onde o autor falava sobre o crente consumidor. E como nessa época, nesses dias de sofrimento, eles estão passando por vários perrengues. E ele começa a falar, né? Muito porque as suas igrejas, geralmente o crente consumidor, ele procura uma igreja grande, uma igreja cheia de atrativos, né? De experiências e programas, aquelas igrejas tops. E aí, de repente, a pandemia veio, o que sobrou? O fundamental, né? O mais importante, Jesus e as pessoas, né? A palavra de Deus, a oração, as pregações, o louvor, o que é fundamental. Mas para alguém que estava buscando na igreja, além disso que é fundamental, dessas coisas que eu falei que são fundamentais, a pessoa fica desanimada, né? E também muitos ficam desanimados porque enxergam o cristianismo como um lugar onde eles vão no domingo à noite, onde eles depositam seus corpos no domingo de manhã ou à noite. Então eles resumem o cristianismo como ir à igreja aos domingos. E eles estão tendo então uma oportunidade, e eu creio que tem sido muito bom para o crente consumidor, o que tem acontecido, muito didático, de aprender que o cristianismo vai muito além dos domingos, né? Ele mexe com todas as áreas das nossas vidas, 24 horas por dia. E também como os crentes consumidores vão contribuir, vão ofertar, se eles não estão recebendo nada. Então o coronavírus ele está matando, vamos dizer assim, os crentes consumidores, deixando-os tristes, desanimados. E como eu disse, eu creio que esse é um tempo muito bom, que Deus está falando com a sua igreja, tem sido muito didático. Eu fiquei pensando, né? Será que eu sou um crente consumidor? Eu queria refletir com você, que você fizesse essa pergunta, né? Como eu encarava o meu ministério na igreja, como eu encarava a minha ida à igreja aos domingos, né? E por que eu quero voltar para a igreja? O pastor Edson tocou nesse assunto, né, das pessoas quererem voltar para estar junto, para se abraçar, né, as saudades. Isso tudo é muito bom, mas não pode ser um fim em si mesmo. Né? Qual é o motivo pelo qual eu vou para a igreja? O que eu tenho feito na igreja? Como eu tenho encarado o meu ministério na igreja? E falando nisso, eu lembrei de um texto que está lá no finalzinho do capítulo 1 de Colossenses, Colossenses 1, 24 a 29, onde Paulo ele fala do seu ministério, o ministério do evangelho, do seu serviço. Paulo ele entende que o seu serviço, o seu ministério é para Jesus Cristo, é para o evangelho, e se é para Jesus Cristo, esse ministério também é para a igreja. Então ele confronta essa cultura consumista e egoísta, falando sobre a natureza e o propósito desse ministério do evangelho.
no qual ele se esforça diligentemente, no qual ele trabalha arduamente, no qual ele sofre, né, com alegria, ele proclama. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos, né, desse ministério fiel. Ele tem alguns elementos que a gente vê claramente nesses versículos, que é o sofrimento alegre, a proclamação fiel e o trabalho árduo. Então eu quero olhar com vocês para a vida de Paulo como um exemplo para as nossas vidas, né? O ministério dele como um paradigma para o nosso. Ele é um servo de Cristo e como servo de Cristo ele é um servo da igreja. Então rapidamente, né, a gente vai passar por esses 3 elementos que fazem parte desse ministério de Paulo, desse ministério fiel. E o que fica muito claro é que quanto mais eu proclamar a palavra, quanto mais eu trabalhar pelo evangelho, pelas pessoas, por Cristo e a sua igreja, mais eu sofrerei, né? Então, eu olho para esses versículos e eu vejo isso muito claro. O trabalho fiel, a proclamação fiel ao evangelho, às pessoas, à igreja, vai trazer sofrimento. Mas nós deveríamos nos alegrar nesse sofrimento. Então, Colossenses 1:24, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, o que fica claro aqui, o que Paulo não está falando é que ele está completando a obra de Cristo. Não é isso. Paulo, ele não quer dizer isso com completar as aflições de Cristo, até porque nós sabemos que a obra de Cristo ela foi inteiramente completa, né? Ele completou a sua obra de salvação. Cristo ele veio, ele viveu a vida que a gente não conseguia viver, morreu a nossa morte e ressuscitou. Na cruz ele morreu e ele disse: está consumado. Tudo que Jesus fez foi perfeitamente acabado, sem precisar adicionar nada, sem precisar da nossa ajuda. Agora, quando sofremos por levar o evangelho para outras pessoas, nós também estamos ajudando a completar os sofrimentos de Cristo. E a primeira parte, né? Agora eu me alegro, do versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Alegria no sofrimento é o primeiro ingrediente do ministério do evangelho. Existem várias possibilidades sobre o que Paulo está falando aqui, mas eu vejo também um paralelo em Filipenses 2:30, quando Paulo diz que Epafrodita quase morreu por amor de Cristo, arriscando a sua vida para ajudá-lo. Então, da mesma forma como o sofrimento ajuda a completar, o nosso sofrimento ajuda a completar o sofrimento de Cristo, quando alegremente abraçamos esse sofrimento pela causa de Cristo. Da mesma forma, quando eu alegremente trabalho, né, em prol do evangelho, em prol das pessoas, eu ajudo a completar os sofrimentos de Cristo. 2 Coríntios 4:8-12, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. 1 Pedro 4:1 diz, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Cristo ele sofreu no seu corpo para romper com o nosso pecado. E nós devemos ter essa mesma convicção. Não é meramente intelectual o pensamento que ele está falando aqui, que Pedro está falando, tem o mesmo pensamento. Tem o mesmo jeitão, o mesmo estilo de vida de Jesus, né? Armem-se desse mesmo estilo de vida. Sofram na carne. Porque da mesma forma como ele sofreu na carne para que eu e você fôssemos salvos, eu e você devemos sofrer na carne, na esperança de que as pessoas também sejam salvas. Né? E o que a gente faz quando o sofrimento vem? No trabalho, no ministério do evangelho. Talvez você já esteja desanimado, você esteja
cansado, está sofrendo. Eu não sei, algumas pessoas já estão sentindo o baque financeiro, né? Outras pessoas estão sentindo a falta da família. Enfim, muitas coisas estão acontecendo, né? E eu não quero menosprezar o sofrimento, mas o que a gente faz quando o sofrimento chega, né? Eu começo a não querer falar com ninguém, eu me isolo, né? Eu não quero mais escutar as lives da igreja, né? Eu não quero ligar para ninguém, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero orar, né? Eu não quero me exercitar, eu desconto na comida, né? Nós vamos aprender no exemplo de Paulo aqui, nós temos visto no exemplo de Paulo que ele não perdeu a esperança. Né? Ele não estava focado na circunstância do que ele estava passando, e ele estava preso, ele já estava recebendo o sofrimento, né, na carne, de estar servindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas ele se alegrava nos sofrimentos. Ele se alegrava por tudo que ele tinha feito e ainda estava fazendo por ele. Era por ele que ele estava fazendo tudo isso? Não. Ele se alegrava no sofrimento de tudo que ele estava fazendo por quem? Por Cristo e a sua igreja. O foco não estava nele, mas nos outros. E isso é maravilhoso. Isso é libertador. Né? Nós sofremos, nós não nos alegramos no começo do sofrimento. Ninguém quer sofrer, ninguém é masoquista. Nós não oramos por sofrimento. Né? Pedro fala que no sofrimento nós crescemos. Ninguém ora por sofrimento, mas desde que Deus manda o sofrimento, a gente deve se alegrar, porque a gente sabe que em determinado momento nós escolheremos os frutos. Nós veremos o resultado desse sofrimento por servir a igreja. Né? Quando nós entendemos que tudo que está acontecendo faz parte do plano de Deus, nós começamos a focar então em Deus, em Jesus e nas pessoas. Porque é fato que existem dias melhores e piores, mas nunca fáceis. Mesmo antes da pandemia, né? Você servir a Jesus Cristo, você tomar a sua cruz, você ser um imitador de Cristo não é fácil, é sofrido. Paulo estava preso, como eu disse, ele podia ser solto, podia ser preso de novo. Alguém pode ser curado do Covid e vai pegar uma outra doença. Né? E a pergunta é, Senhor, como que eu aprendo mais de Ti no sofrimento? Né? Como que eu posso servir mais a sua igreja por meio de tudo que eu tenho passado? Como que eu posso ajudar as pessoas que estão passando de repente pelo mesmo sofrimento que eu estou passando ou que eu já passei. Né? Todos nós temos oportunidade de servir por meio do sofrimento. E como isso? Focando em Cristo. Como que eu não vou desanimar? Foque em Cristo. Versículo 27 diz, Cristo em nós é a esperança da glória. O fato de Cristo ter morrido no nosso lugar pelos nossos pecados e garantido, né, a nossa salvação, o fato de nós termos essa esperança que não morre, essa esperança viva, isso não nos faz parar. Isso me faz continuar, mesmo no sofrimento. A glória que ele fala aqui é a presença de Deus, é a segunda vinda, é o reino vindouro, né? Essa esperança que existe do outro lado, daqui a pouco, está prestes a ser derramada nas nossas cabeças. Só que às vezes parece ser longe, parece estar longe, né? E é muito legal como Paulo, o ministério dele, ele está focado nas coisas do alto. A esperança dele está nessa glória que está prestes a ser revelada em Cristo Jesus. Cristo nele, Cristo em mim, Cristo em você. Está muito longe, eu não aguento, não quero esperar. Eu não vou mais estudar porque as aulas foram canceladas, eu não estou tendo escola agora, eu vou parar de uma vez. Né? Você pode pensar assim, calma, você vai se formar daqui a um tempo. Né? O marido tentando fazer 10 abdominais, ele está lá, eu vou parar, eu vou morrer, e a mulher grita, não para, faltam só 6. Não desista, né? Não desista. Eu vou sair sem máscara, eu vou abraçar todo mundo, eu não estou nem aí, eu vou chutar o balde. Eu perdi o emprego, quer saber? Eu desisto.
Não desista. Não desista. Cristo é a nossa esperança, a esperança da glória, e Ele está em você. Não desista, não chute o balde. Então, para o crente, o sofrimento ele acaba na glória. E essa esperança, essa realidade, essa verdade não nos deixa parar, desistir. Lembre-se que o sofrimento não é a sua identidade e nem a sua eternidade. Ele não é a pior coisa que te aconteceu ou vai te acontecer. O sofrimento, ele nunca vai ser a pior coisa que já te aconteceu. Nem você é o seu maior sofrimento. Na verdade, você é um filho de Deus. A sua identidade, ela não está baseada nas suas circunstâncias, mas naquilo que Cristo fez por você. Talvez a sua situação possa explicar o que você está passando, né? As circunstâncias podem explicar o momento que você está vivendo, mas lembrem-se, a sua identidade está em Cristo Jesus. Não desista. E quando eu estou sofrendo, eu tenho a tendência de querer que o mundo olhe para mim, né? De valorizar demais o meu sofrimento, e a atenção então venha para mim. O foco está em mim, né? Parem o que estão fazendo, e a pessoa começa a se vitimizar, né? Olha só o que está acontecendo comigo, e aí você começa a virar o centro do universo, né? O centro das atenções, com todas as pessoas orbitando ao seu redor. E sabe o que acontece? Quando você é o centro das atenções e você quer que todas as pessoas estejam orbitando ao seu redor, você vai ficar mais miserável, você vai ficar mais afundado ainda. Isso é fato. Quanto menos empatia você tiver pelos outros, não, você não sabe o que aconteceu comigo. O seu problema não é nada, é fichinha perto do meu. Os meus problemas são muito piores que o seu. Mais você afundará nos seus problemas. Agora, quando Jesus ele está no centro e todos nós que estamos sofrendo, estamos ao redor dele, ele no centro, Jesus no centro, e nós sofrendo, orbitando ao redor dele, isso nos levará a conhecer mais de Jesus Cristo e amar mais uns aos outros. Jesus Cristo é o centro, ele é o foco, e não eu nem você. Isso é bem diferente. Então, que o Senhor nos liberte de nós mesmos, né? E nos dê a graça de não sermos meros espectadores, crentes consumidores, ficar olhando só para o meu umbigo, mas que possamos sofrer pela proclamação do Evangelho e trabalhar pela causa do Evangelho, que é a esperança da glória. Eu lembrei, estudando hoje, eu lembrei da minha irmã. Quando eu me converti, cheguei dos Estados Unidos, eu comecei a pregar o Evangelho para minha família, e a minha irmã mais nova, depois de mim, né, eu sou o caçula, ela escutou o Evangelho, e eu lembro que foi incrível, foi no estacionamento, assim, eu peguei ela, e eu preguei o Evangelho para ela em lágrimas, e eu falei assim, você precisa acreditar, você precisa conhecer Jesus Cristo. E aí eu comecei a falar de Jesus para ela, e ela se converteu. E ó, a primeira coisa que você fala para alguém que se converteu é: não tem como chegar na terra prometida sem passar pelo deserto. No mundo terá aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, né? Seja real. Não é fácil. Você vai sofrer, mas vale a pena. E então ela se converteu e dito e feito, começou a desmoronar o mundo dela, né? Ela teve uma dengue hemorrágica, ela quase morreu. Depois ela teve problemas no casamento, ela quase separou. E aí então, problemas com os filhos, problemas financeiros, era um atrás do outro. Eu lembro constantemente a gente orando, Deus, que ela não desanime, que ela persevere, que ela continue firme nos seus propósitos, né? E várias coisas aconteceram. Ela, pela graça de Deus, né, continuou firme. Deus abençoou o casamento, ela nunca esteve tão bem no casamento dela, firme na igreja, ela, o marido. 2 dos 3 filhos se casaram, um dos filhos é missionário no Palavra da Vida, né? E aí então ela mudou para Santos, ela abriu uma escolinha bem humilde, o negócio prosperou, se tornou uma baita de uma escola, né? Um monte de funcionário, e
E ela me ligou, tem umas 3 semanas. E ela falou assim, cara, eu não sei, mas tudo que eu tenho feito não faz sentido, né? E ela começou a falar que o sonho dela era largar tudo aquilo e Deus deu para ela uma liberdade financeira em que ela podia servir a Deus. Ela, sei lá, ela pensou até como que eu faço para ir no seminário, não sei se eu vou ajudar a missão do meu filho. Eu só sei que não faz sentido eu fazer o que eu estou fazendo, eu quero. Enfim, ela começou a se questionar, né? E interessante que uma frase, eu escrevi aqui, que ecoou no meu ouvido enquanto eu estava fazendo isso tudo, que ela falou assim, eu passei por tanto sofrimento. Deus, ele me fortaleceu tanto. Eu agradeço tanto por tudo que ele fez, que não tem como eu guardar tudo isso para mim. Eu sei que tem muitas pessoas que estão passando pelo que eu passei e eu quero ajudá-las. Ela sabe que ela não é a única que estava sofrendo, que sofreu, e que o sofrimento dela não é mais importante do que o dos outros. O meu também não é mais importante do que o seu também não é, mas ela sabe que Deus confortou ela, Deus ensinou ela, e ela pode usar isso para ajudar os outros. E é isso que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 6. Eu não vou ler, porque eu já estou acabando aqui. O seu maior ministério, as experiências de conforto e sofrimento de Paulo, permitiu que ele confortasse outras pessoas, né? Talvez o seu maior ministério vai ser o lugar que te trouxe, vai te levar para o lugar que te trouxe maior sofrimento. Paulo experimentou muita dor e, consequentemente, um ministério frutífero. Jesus Cristo sofreu muito e teve um ministério muito frutífero. Se a semente não morrer, não vai dar fruto. Talvez o pior lugar da sua vida pode ser o melhor para o seu ministério. E é isso que a Bíblia fala. Quando isso que a Bíblia tem a dizer quando ela fala que podemos confortar os outros com o que recebemos. Você passou por alguma perda, né? Divórcio, bullying, depressão, vícios. Você pode ajudar as pessoas que estão passando por essas mesmas dificuldades ou que passarão. Isso é bênção. Se você está disposto a compartilhar o que Jesus Cristo tem feito na sua vida, eu creio que será uma grande bênção. E aí, rapidamente, então, Jesus, versículos 25 a 28, eu não vou ler, né? Paulo, Colossenses 1, versículos 25 a 28, ele fala sobre o coração do ministério do evangelho, que é a proclamação. Então ele resume, né, o ministério dele com a proclamação de Cristo. E ele fala do propósito também. E tudo isso era para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, nós vemos aqui a natureza e o propósito do ministério de Paulo, bem diferente do que nós temos visto por aí na igreja, do que as pessoas têm buscado, como elas têm entendido, como elas devem servir no ministério, né, a Jesus Cristo e às pessoas. E aí fica muito claro, e quanto mais eu proclamar, e quanto mais eu trabalhar para a promoção do evangelho, mais eu sofrerei. E aí ele fala então do terceiro elemento. O primeiro é o sofrimento alegre, o segundo é a proclamação fiel e o terceiro é o trabalho árduo. Versículo 29. Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Vemos então um trabalho duro, um trabalho árduo no ministério do evangelho. Diversas formas, tanto no ensino, nas pregações, como nas lutas que nós estamos travando em casa, né, nas batalhas com as disciplinas espirituais. Né? Não desista, persevere, continue orando, continue lendo a Bíblia, continue ligando para o irmão, se envolvendo nas lives. Amém? Não é fácil, mas nós devemos trabalhar duro.
Lembrem que isso não é na minha força, nem na sua força, mas na força do Senhor. Paulo diz, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então será que eu sou um crente consumidor? Eu só olho para o meu umbigo? Precisamos continuar crescendo, aprendendo. Mesmo no sofrimento, nós estamos crescendo e aprendendo. Tem um propósito. Ensinando outras pessoas. Ensinando outras pessoas a darem mais um passo. Todo esse sofrimento, ele deve ser em prol do Evangelho, em prol da igreja, assim como Paulo. E aí então, quanto mais a gente proclamar, quanto mais a gente trabalhar em favor da igreja, mais a gente sofrer, sabe o que vai acontecer? Mais a gente vai ficar amarradão. Mais alegre a gente vai ficar. Doideira. O mundo não entende isso, é o paradoxo bíblico. Né? Vale mais dar do que receber. Então, ajuste aí as suas expectativas, né, na tarefa do ministério. Espero que Deus esteja nos ensinando nesse tempo para que a gente volte cheio de garra, não para receber, mas para doar. Né? Que a nossa igreja seja conhecida por aquela igreja que se doa, e não só que quer. Eu espero que a gente então ajuste o nosso foco aí, o nosso ministério com o evangelho. Porque o homem ele quer conforto e prazer, mas Deus quer pessoas parecidas com o seu filho Jesus, e eu te pergunto, que treta conciliar essas duas coisas? Só Deus mesmo. Nós iremos sofrer, então o conforto pessoal não é o objetivo. Né? Se o objetivo é ter o conforto, o prazer, você precisa reajustar aí as suas expectativas. E de novo, tudo que a gente faz cansa. Não é que não cansa, mas não é na nossa força, e sim no poder de Cristo. E que Ele nos abençoe nesse sentido. Senhor, muito obrigado, Pai, que a sua palavra, ela nos instrui, ela nos ensina. E ela nos dá muitos exemplos. Obrigado porque fica muito claro, Pai, que nós temos a tendência de viver num sentido totalmente oposto daquilo que o Senhor quer para nós. Mas obrigado que seu Espírito transforma nosso coração e Ele mesmo nos capacita, nos convence e nos conduz para fazer aquilo que é a sua vontade. Obrigado, Pai, que o Senhor não só nos dá a tarefa, mas o Senhor cumpre através das nossas vidas, por meio do seu Espírito. E obrigado, Pai, que Jesus Cristo, Ele fez tudo no nosso lugar. Ele é o exemplo supremo. Ele sofreu na carne para que eu e os meus irmãos pudessem ter vidas, Pai. E que o nosso pensamento seja o mesmo. Nós possamos sofrer com alegria na carne, para que as pessoas deem mais um passo à maturidade cristã e para que as pessoas também te conheçam. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pela Igreja Batista Maranata, Pai. Que o Senhor continue conduzindo, abençoando e derramando da sua graça sobre nossas vidas, para que a gente se alegre no sofrimento de fazer a sua vontade. Senhor, louvado seja o seu santo nome. Nós te bendizemos, nós te amamos. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pessoal, muito bom. Deus abençoe. Tenha um excelente finalzinho de noite. Um abraço em todos, saudades. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.